Quem aí é ansioso? Vou começar desse jeito já. Porque ansiedade, assim, eu acho que a cada 10 pessoas que a gente perguntar, 11. 11 vão levantar, 11 vão levantar a mão, falar sobre ansiedade. Tô exagerando. Claro que tem gente que já conseguiu contornar isso E e foi amadurecer. arrebatado. E foi Nossa! embora. E foi embora, era Que- Enoque. Ai, Deus. A gente estava ouvindo a palavra, que inclusive a gente vai compartilhar ela na célula daqui a pouco, e era sobre receber aquilo que Deus te prometeu. Porque Deus fala com a gente, tá? Não é como as pessoas estão acostumadas. Talvez você é novo na fé, talvez você não é cristão. Deus tem formas de falar conosco. Não estou dizendo aqueles profetadas que o povo chega e fala, ó, vai acontecer tal coisa, assim, assim, assado, tal dia. Isso pode acontecer? Deus pode falar alguma vez ou outra assim? Pode, mas não é sobre isso que eu estou te falando, tá? Deus fala no nosso espírito. Deus fala conosco através especialmente da palavra. Então Deus, quando quer te dar uma direção, quando Ele quer falar algo contigo, Ele vai martelar naquela tecla algumas vezes. Sabe quando você vai na igreja e a palavra é sobre aquilo? Aí depois você vai numa reunião de outro lugar, em outro lugar, por acaso fala sobre aquele mesmo assunto. Aí você vai ler a Bíblia, você está na sequência normal de estudo sua e de repente é o mesmo assunto. E aí todo lugar parece que aquilo fica te saltando. Eu lembro que quando a gente converteu, uma das primeiras coisas que Deus falou comigo especificamente, e de uma forma não sobrenatural, no sentido de tipo assim, eu não ouvi uma voz, foi que eu comecei a ler a Bíblia e todo lugar parecia que falava sobre deixar pai e mãe. E aí eu falava assim, será que é pra mim sair da casa da minha sogra e a gente alugar um lugar? Será que não é imprudente a gente fazer isso? Porque na época a gente morava com os meus sogros. A gente já era casado? Já era Era casado. verdade, a gente tinha casado, já estava quase divorciado, e É, aí a e gente Deus restaurou o converteu. Isso. casamento. E aí, tudo que eu lia falava sobre deixar pai e mãe. E não era um problema para nós, e nem na nossa cabeça uma coisa que, de prioridade resolver. Não era uma urgência, Não assim. era urgência. A gente estava comprando um apartamento, então a gente estava morando na casa dos meus sogros, esperando a casa que estava em obra, né? Estava na planta. E a gente morava com eles e era agradável, tranquilo. Meus sogros são pessoas muito tranquilas de se conviver. Então a gente não colocava aquilo como um peso ou como uma coisa errada que a gente estivesse fazendo. A gente achava que estava tudo redondinho. Perdão, Isso. amor. Só que aí, logo que a gente converteu, Deus começou a incomodar e falar, deixará pai e mãe. E eu falava, gente, se a Bíblia fala deixar pai e mãe no sentido de tenda, será que isso não significa que a gente deveria mudar de casa? E aí aquilo foi martelando. Aí um dia eu falei para os meus líderes na época da célula, eu falei, olha, era o Flávio e a Mara, eu falei, eu não sei, eu tenho um dinheirinho guardado que é muito pouco, inclusive. Daria mais ou menos uns 6 meses de aluguel só. Só que nosso dinheiro por mês, nosso salário por mês, não conseguiria pagar o financiamento da casa, que a gente já estava fazendo, e também um aluguel. Aí eu falei, eu consigo pagar uns 6 meses, mas vai ser meio que uma loucura, né? Aí eles ficaram assim, aí eu falei, será que eu faço uma festinha de casamento? Porque a gente não fez uma festa de casamento para nós. Ou eu dou 6 meses de aluguel e oro para Deus prosperar a gente, daí para frente Deus faz um milagre. Aí eles ficaram calado, calado, Líderes calado. sábios não dão direções específicas, tá? Líder, você nunca fala, faça isso, 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 porque se der errado, vai colocar a culpa no você ainda. É, A gente, sabe qual que é a direção que você dá? Você dá direções bíblicas. Você, olha, a Bíblia realmente fala isso. Acho que pode fazer sentido. Medita sobre isso. Olha, vai orar. e Tô com foi uma o que ele situação assim, falou assim, para assim, o que que eu nós. Foi o faço? que eles falaram para Vai nós. Foi orar. exatamente isso. E toda vez parece que tinha eu li alguma coisa na Bíblia e parece que o assunto único era sobre isso. Então eu senti, eu falei, eu acho que é Deus mesmo. E ele não tá deixando eu esquecer esse Isso é Deus versículo. falando com a gente. E ele martela na mesma E coisa. foi uma benção, a gente alugou o apartamento e Deus prosperou a gente ao ponto de a gente conseguir manter uma casa de aluguel e pagar uma casa na planta que na época a gente estava pagando, né? E Deus prosperou, teve altos e baixos, esses mesmos Para quem não líderes, conhece nossa inclusive, história, ajudaram a gente a pagar até contas básicas da casa. para quem não conhece nossa Mas história, deu nessa certo. época a Vanessa tinha 90% da renda, às vezes era 100% da renda no mês.
A casa que nós compramos, que estava na planta, não era um apartamento da Opus, tá? Um apartamento de luxo. Era um apartamento Minha Casa Minha Vida, que a gente pagou R$ 103.000, que a gente comprou na planta, que a gente deu R$ 2.000 de entrada, que foi um dinheiro que meu pai deu pra gente ainda. E o aluguel, a gente ia alugar um apartamento lá perto da casa dos meus pais. Era um prédio daquele de 4 andares sem elevador. E a gente morava no último andar, edifício Júlia. E a gente foi muito feliz ali. Deus sempre abençoou a gente demais, porque era um apartamentinho simples, mas ele era novinho. A gente foi o primeiro morador do apartamento. Tinha adesivo na louça, nos trem Tinha uma ainda. coisa gostosa lá, que eu achava legal. Eu lembro que da janela dava pra ver a torre do nosso subindo. Então, assim, era num outro bairro que eu tinha comprado o apartamento. E eu vi, literalmente, da janela do meu quarto alugado, a torre subindo, né? Todas as torres, 3 torres, de 2 prumadas cada uma. Eram jambalaias, 525 apartamentos. Mas também era uma excelente, uma Não, foi benção, bom e a gente demais. nunca teve problema com nenhum vizinho. E foi lá que eu lembro a unidade, 1502B, Torre Sucesso, profético. E eu lembro que lá foi que eu comecei a vender apartamentos. Ali, naquele prédio, eu vendi mais de 20 apartamentos de revenda, fiz muito dinheiro ali, construí grande parte da minha carreira naquele lugar. Os nossos 2 filhos moraram lá, nasceram lá, né? O Arthur e a Anne, eles tinham um quartinho deles, dormiram no chão durante muito tempo. Era um colchãozinho no chão durante muito tempo. Nossa sala não tinha armários, era tipo, a gente inventou de fazer, a gente comprou as ripas de MDF, falou, vamos montar. Ficou um trem tudo torto, esquisito lá que a gente juntou. Mas por que eu tô te contando isso? É porque às vezes você chegou novo aqui no canal, aí você acha que a gente tem essa vida, que a gente é abastado. É igual às vezes até os nossos líderes falam comigo, nossa, Ricardo, vocês não sabem como que é pegar ônibus. Eu falo, Daniel, para, mano, eu peguei peguei mais ônibus que você. Então, assim, a gente viveu tudo isso, tá? São fases da nossa vida. E voltando aqui na palavra, às vezes Deus fala com você, Deus te dá direções, Deus te diz algo. Ainda aqui, nesse caso, eu vou ter que dar experiências pessoais minhas, tá? A Vanessa contou uma agora. Quero te contar. Só um pequeno detalhe. Eu estou muito, muito gripado. Então eu vou tossir no microfone. Não tem jeito. Ore por nós, gente. Minha voz aqui também todo não mundo vai tá ficar gripadinho. legal, não tem jeito. Eu também tomei mais ou menos. Eu fui o que mais resisti. O Arthur também gripadinho. A Anne também. Mas Deus vai nos abençoar. E aí, uma das coisas que Deus me prometeu foi, logo depois da minha conversão, ainda antes de eu engrenar no mercado imobiliário, eu fui numa vigília que aconteceu vigílias nas quintas-feiras, ali na Videira do Bueno. Era o pastor Naor que ministrava. E aí a gente estava lá nessa vigília. E aí eu tive uma experiência espiritual que eu nunca tive de novo. Mas eu vou ter em nome de Jesus, porque eu já pedi o Senhor para falar novamente comigo dessa forma. Eu te disse que Deus tem várias formas de se comunicar com você, né? A maior parte das vezes vai ser através da palavra, através de ministrações da palavra. Mas ele pode falar contigo de forma audível, ele pode te mandar uma mensagem, ele já mandou SMS para nós. Isso é... Quem nos acompanha há mais tempo sabe dessa história do SMS. Foi lá nesse edifício Júlia que a gente morava. Mas isso é conversa para outra hora. Ele pode falar com você através da palavra, pregações, ele pode mandar um irmão falar, pode usar. Autoridades, irmãos, pastores, podem sim então falar pode na sua acontecer. vida. Eu só não aconselho que você busque isso. Tem gente que fica indo, vamos lá onde tem um profeta tal, o profeta Miguel, que tá lá em tal lugar, vamos lá que ele vai revelar a minha vida. Não, para com isso. Né? Hã? Mesmo que seja uma autoridade sua, você julga conforme a palavra. Sempre seja sábio em tudo. Porque existe emoção. Todo ser humano é sujeito a emoções. Até em profetas, tá? Até profetas, até pastores, até profetas líderes. mesmo. Até Falando assim, o pessoas cara que é usado gostam, por Deus, ele é sujeito à emoção. até pai, mãe, pessoas sujeitas gostam muito de você. Podem, em algum momento, te direcionar de uma forma que você fala, não, isso aqui não é conforme a palavra. E vão falar assim, isso aqui é de Deus pra você. Mas às vezes não é. Entende? E aí, voltando aqui. E aí eu tava lá nessa vigília e tava tendo uma oração. Vigília é onde você reúne a turma pra orar, né? Até mais tarde da noite. E aí, lá na videira, a gente ora andando. É uma prática nossa, porque os pastores acordavam cedo pra orar, né? Eles dormiam sentados. O pastor Luiz falou, a partir de agora vocês oram andando. Eu consigo dormir andando. Pablo Marçal. E aí... Porque vigília pra mim tem que ser ou com café, Red Bull. Red Bull, energético. E aí, o que aconteceu? A gente foi pra lá, nessa vigília, e aí no momento que eu tava lá me derramando diante do Senhor, recém-convertido, tá? Lembra, eu era um cara que eu
ganhava um salário mínimo, eu tinha uma visão de mim de derrotado, eu nunca imaginava que eu ia prosperar. Então, era fora de cogitação pensar em coisas a respeito de dinheiro na minha vida. Só que aí, nessa vigília, Deus tomou a minha boca. Simplesmente, ele começou a falar comigo através da minha própria boca. E ele falava repetidamente, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, eu quero te abençoar. E toda vez que vinha essa palavra na minha boca, eu sentia que não era eu falando. E vinha num sentido que era financeiro. E não fazia sentido, porque primeiro eu não queria prosperar. Porque eu não tinha ambição, eu não gostava disso. Eu era um cara que até tinha aversão a dinheiro. Eu achava que eu não ia prosperar. A Vanessa que ia sustentar a gente. Não tinha Enfim, quase nenhuma referência. não era de algo nada. que eu buscava. Porque hoje muita gente busca grana, né? Então poderia ser relativo. Tipo assim, né? Pô, se todo mundo tá buscando, é óbvio que Deus vai falar isso. Mas não era o meu caso. E Deus me falou. E aí, daquele dia em diante, eu saí de lá com uma... Você lembra? Eu saí de lá com uma convicção muito grande de que a gente ia ser rico. E tinha um objetivo. Porque Deus não dá simplesmente, não, eu vou te fazer rico porque eu gostei de sua cara. Não, é porque ele me completou as informações. Ele saiu dizendo várias vezes, através da palavra, através de outras pessoas, através de sonho para Vanessa. E ele foi confirmando, você vai injetar dinheiro na obra. Eu vou precisar de usar o seu bolso. Eu vou usar o seu bolso para abençoar tal pessoa, para tal lugar, para tal igreja. Nós vamos abrir tal lugar. Então, Deus foi confirmando isso no meu coração durante muito tempo. E aí eu te falo, aconteceu a promessa? No primeiro ano, não. No segundo também não. No terceiro também não. No quarto também não. No quinto também não. Foram praticamente uma década depois para começar a ver os frutos disso. E aí foram 10 anos tido como doido. A gente ouvia, será que é dessa vez que o Ricardo vai ficar rico? De quase todo mundo, inclusive da família. E aí, o que aconteceu? Até eu entrava na piada, eu falava, não sei, uma hora deve acontecer, porque tá batendo tanto, numa hora ele acerta. Não, e Uma hora ele eu faz um era boi. iludido, né? Assim, iludido entre aspas. Eu tava exercitando o que é a fé, né? Fé é certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que eu não tô vendo. Eu já tinha convicção de fatos que eu não tava vendo. Eu tinha certeza de algo que eu esperava. Eu já tinha convicção daquilo. Por isso que eu falava tão abertamente, eu declarava que eu era próspero e que eu ia ser mantenedor da obra, não era simplesmente meu luxo. Tem que ficar muito claro, porque talvez vocês confundem com o evangelho de prosperidade, não estou falando isso. Isso é um chamado específico para mim, era algo a ver comigo. Tá? E aí, a gente demorou muito a encontrar, e aqui nessa palavra eu quero te falar algumas coisas que podem te atrapalhar nesse processo de espera. Porque é o seguinte, o dia que Deus prometeu que ia te dar algo, você já pode ter certeza que é seu. Só que o tempo até que aconteça é que você não sabe. Pode demorar um pouquinho. O delivery é variado. A entrega. A entrega, entendeu? É variada. Vai ter vezes que vai ser uma coisa rápida, às vezes de uma semana, vai ter vezes que vai ser uma década, como foi o meu caso. E aí tem alguns pontos aqui que o pastor citou, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que são pontos de alerta para que você não perca essa oportunidade, para que você não atrapalhe esse processo. Siga a última instrução que o Senhor te deu. O diabo sempre te oferece atalhos. E aqui ele cita exemplos, por exemplo, quando ele cita atalhos, é o caso de vou ficar rico, né? Deus falou para mim que ia me abençoar. Apareceu um monte de oportunidade de fazer negócio que era ilícito, que era treta, que era alguma coisa que não... Às vezes nem é ilícito, mas você sabe que aquilo ali tem uma aparência do mal. Você sabe que aquilo ali não é o melhor lugar para você. Você sabe que aquilo ali não condiz com as coisas de Deus, mas peraí. Aí você começa a querer forçar a barra, né? Não, mas Deus falou que vai me prosperar. Isso aqui é a promessa de Deus. E aí na ansiedade você acaba tomando decisões erradas. Quantas vezes você recebeu promessa a respeito da sua vida e você começa a tomar decisões com base em coisas que foram aparecendo para você? Sempre que Deus te der uma promessa, um dos testes mais difíceis é permanecer acreditando e permanecer na posição que Deus te colocou. Porque vai aparecer um monte de oportunidade. Vai aparecer um monte de coisa te chamando a atenção para você sair de lá. Porque a ideia do diabo é te tirar da posição. Ele quer te remover da posição. Porque quando você está na posição, mesmo que esteja demorando, você está dentro do propósito de Deus para você. Se você sai da posição, acabou.
A promessa é para você naquela direção. Então, fique com a última direção que Deus te deu. Talvez você já até desviou dela. Você já desviou daquela última decisão, daquela última direção que Deus te deu. Volta para ela, dá tempo. Segundo aspecto, não gere Ismael. O que é Ismael? Deus falou para Abraão, eu vou te fazer pai de nações. Vou te fazer pai de multidões. E ele era velho, quase 100 anos. Sara, velha. Os dois nem já faziam mais sexo. Além de que ela era estéril. E Deus dá uma promessa para ele. E aí, ele ficou agoniado com a promessa. Deus me deu a promessa, Deus me deu a promessa, Deus me deu a promessa. Aí Sara tem a grande ideia de falar, não, pega aí. Pode ser que Deus tenha falado de filho, mas seja de outra forma. Então pega a minha funcionária aqui e dorme com ela. E tenha um filho com ela. Aí pegou a Agar. E deu a funcionária da Sara para ter relação com Abraão e nasceu dali Ismael. Ismael não era o propósito de Deus. Ismael foi rejeitado porque ele não era o propósito de Deus. Deus deu depois, abençoou Ismael de outra forma. Ele foi uma grande nação. Só que Deus fala, não, esse aí não é o seu... Não é o filho que eu te prometi. Você, tipo assim, colocou a mão onde não era para colocar. Você avançou onde não era para ir. Então, muitas vezes, você está tentando colocar Ismael. Você está tentando dar jeitinho. Você está tentando forçar barra, forçar situações. Usar de mentiras para fazer alguma coisa. Não vai funcionar. Deus não dá jeitinho. Se Deus prometeu algo, aprenda a ter paciência e a segurar a onda. 3. Não haja pressionado pela circunstância. No tempo de espera, tem pressão e muito teste, mas permaneça firme. Quem espera, espera no descanso. Deus honra os que esperam nele. Meu irmão, vai vir pressão. É igual a história de José. José recebeu uma promessa de Deus e de que ele seria líder, inclusive, dos próprios irmãos. Ele recebeu a promessa, ele recebeu um sonho. No dia que ele conta essa promessa para os irmãos dele, os irmãos dele ficaram felizes, né? Comemoraram com ele. Não ficaram. Ficaram com inveja, ficaram grilados, tacou ele no buraco, quase matou ele, vendeu ele como escravo. E no dia que ele recebeu a promessa, até o dia de se cumprir, a vida dele se tornou uma desgraça. Desgraça atrás de desgraça. E ele teria todas as chances de falar, não, isso não vai se cumprir. Isso não é de Deus para mim, não vai dar certo. Só que ele continuou. Aonde quer que a circunstância levasse, ele fazia o seu melhor. Ele continuava servindo a Deus. Ele continuava crendo na promessa. E ela demorou 13 anos de muito desgaste e de muitos desastres até se concretizar. Ele resistiu às pressões. Meu irmão, pressão vai vir. As coisas de Deus não é porque são dele que vão acontecer, tipo assim, naturalmente, sem nenhum tipo de espera e vai ser aquela coisa milagrosa. Não, não é isso. Deus, quando falou assim, essa terra aqui, ó, é a terra de vocês. Vocês podem ir lá. E aí eles mandam os espias lá no deserto para ver a terra prometida. Terra que mana leite e mel. Traz os caixão de uva desse tamanho, esses bitelos. Mas tem um problema, lá tem gigante. Sim, tem gigante. Vocês vão ter que derrotar os gigantes. Mas peraí, mas não era nossa? Sim, eu tô te dando a terra. Pode ir que os gigantes já vão ser derrotados, mas vocês têm que ir lá. Você tá entendendo? Então, algumas coisas você vai ter que suportar. Você vai ter que suportar o processo, vai ter que suportar os gigantes. Não é porque foi algo que Deus te deu que vai vir totalmente assim, sem do nada, sem luta e sem nenhum esforço, não. Espere, seu testemunho irá glorificar o Senhor. A diferença entre adultos e crianças é que crianças não esperam mais. É que crianças não esperam. Adultos sabem esperar. Tem gente que perde a bênção por falta de paciência. Espera. Tem gente que não aguardou, não soube suportar o processo, ficou agoniado, igual o menino, e desistiu. E acaba perdendo uma grande oportunidade. É o caso de uma pessoa que, às vezes, Deus
te disse que vai restaurar seu casamento. E você esperou 2 meses, 6 meses, 1 ano. E aí você fala, não, mas eu preciso ser feliz. Não dá pra esperar mais. E vai cair no mundão. Não vai embora. acontecer. Não, e às vezes nem foi pro mundão. Às vezes você falou, não, eu vou me permitir ser feliz. Eu vou largar, eu vou desistir de esperar o meu marido ou minha esposa e vou procurar outra pessoa. Você desistiu daquilo que era a promessa que Deus te deu. Porque Deus tem promessa de restauração pra você. Acredite. O mais interessado em restaurar o seu casamento não é você. O mais interessado em restaurar o casamento seu e do seu esposo ou da sua esposa é o Senhor. Creia nisso. É uma promessa dele para você. Então, tenha paciência. Eu sei que é difícil. Não estou falando que é fácil. Esperar é desgastante. Todo esse tempo, quando eu conto de forma resumida para vocês que minha vida demorou 1 década para acontecer, eu não conto as noites de choro, eu não conto as noites de endividamento, eu não conto para você o sofrimento de ter que aguardar, eu não conto para você as más decisões que foram tomadas no meio do caminho, eu não conto para vocês o cabelo branco, não conto para vocês períodos de depressão, mas aconteceram durante a minha vida. E muitas vezes eu quis desistir e acabei tomando decisões erradas mesmo. Só que o Senhor é tão bom que Ele nos atrai. Ele nos conduz de volta para o caminho, ele nos puxa. Mas, entenda, não saia da posição, você vai atrasar o processo de Deus para sua vida. Quantas vezes eu atrasei o processo de Deus para minha vida? Já era para a gente estar em outro ponto. Nem vou questionar isso, porque Deus é tão bom que ele dá os arranjos dele. Mas eu tenho convicção de que em determinados pontos da minha vida, eu tomei a decisão errada. Era para ter tomado a decisão de um jeito, eu tomei de outro. Eu sabia qual que era para ser. Às vezes preferi um atalho. Então não desista, permaneça. Descanse, não entre em ansiedade. Descanse em Deus. Descanse na justiça de Cristo. Tempo de espera é tempo de repouso. Isso não é fácil. E tempo de espera, para finalizar, é tempo de oração. Enquanto você estiver aguardando, não aguarde de forma passiva também não. Aguarda buscando o Senhor. Aguarda orando, crendo que a sua arma, ela é a oração. O recurso que você tem muitas vezes vai ser só conversar com Deus. Eu tô num ponto da minha vida agora, oh, meu Deus, tá toda lascadinha. Eu tô num ponto da minha vida agora que eu tô com dificuldade de olhar para onde andar, especificamente na área profissional, né? Porque eu decidi aceitar o ministério de cuidar de casais e tudo mais, só que eu preciso de recursos também, né? Não tem ninguém para ficar me bancando. Então eu tô num momento em que eu tenho que aguardar de Deus novas direções. Eu tenho que me segurar para não ser ansioso, até mesmo porque eu sou um cara muito empreendedor. Eu posso. Hoje eu sei o caminho para ficar rico. Eu sei o caminho para fazer muito dinheiro. Eu tenho ideias. São as portas que Deus eu tenho milhares de ideias. Eu tenho muita expertise, eu tenho muitos contatos, muito acesso. Só que aí, é para eu entrar em qualquer um? Se fosse para entrar em qualquer um, eu vou voltar para o problema que eu estava passando na minha vida anteriormente. Escravo de trabalho, escravo de posições, escravo de outras pessoas, do que as pessoas vão pensar. E vou te falar uma coisa, eu mandei pro espaço a minha reputação, eu não tô nem aí. E agora eu vou esperar o Senhor me dar direção específica para conseguir as coisas. Amém. E eu vou te falar, não é fácil, é um teste, tá? E às vezes dá frio na barriga, mas Deus é bom. Creia que o Senhor é bom, creia que o Senhor tem pensamentos bons a seu respeito, Ele tem um coração para te abençoar. Creia nisso. O Senhor tem muito para te entregar. Você precisa só permanecer na posição e confiar. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. Ficou escuro, ó.